Gabriel sempre teve sonhos simples. Ele estudava com dificuldades, sempre dependente de bolsas e empregos temporários para conseguir pagar a faculdade. Quando conheceu Helena, uma mulher milionária de 73 anos, ele nunca imaginou que sua vida mudaria tão radicalmente. A atração foi imediata. Helena, embora muito mais velha, era vibrante, cheia de vida e um mistério que Gabriel não conseguiu resistir. Em poucas semanas, o pedido de casamento veio de forma inesperada e, sem pensar duas vezes, Gabriel aceitou. Estava se casando com uma mulher rica que parecia ter tudo o que ele sempre sonhou. Após o casamento, Gabriel foi arrastado para um mundo de privilégios que ele nunca imaginou. Viagens para Paris, Milão, Dubai, jantares em restaurantes luxuosos e uma casa imponente, com jardins imensos e móveis que pareciam saídos de um catálogo de luxo. Tudo parecia perfeito. Helena parecia ser a esposa ideal, amorosa e atenciosa. Ele não podia pedir mais. Até que, 8 dias após a cerimônia, as primeiras estranhezas começaram a surgir. Helena, antes sempre disponível, começava a se ausentar por longos períodos. Ela justificava com compromissos de trabalho e encontros com amigos antigos. Mas Gabriel sentia que havia algo mais. As suas ausências não pareciam naturais. Ele começou a notar pequenas inconsistências, papéis fora do lugar, uma carteira que ela se recusava a deixar perto dele. E em uma ocasião, um número desconhecido apareceu em seu celular, mas ela rapidamente o apagou. Gabriel tentou ignorar, mas uma sensação estranha começou a se instalar em seu peito. Será que eu a conheço realmente? Ele se perguntava. A sensação de algo errado ficou mais intensa quando ele encontrou um cartão de visita, meio amassado, de uma empresa de segurança privada. Helena não explicou sua origem quando questionada. Gabriel, tomado pela curiosidade, começou a vasculhar discretamente os cômodos da casa em busca de respostas. Ele não sabia o que estava procurando, mas algo o impulsionava. No meio de uma noite silenciosa, ele ouviu barulhos estranhos vindos do escritório de Helena. Quando foi investigar, a porta estava trancada. Ele só podia sentir o peso do silêncio que pairava no ar. Algo não está certo aqui, pensou ele. Mas ainda assim, tentou convencer a si mesmo de que estava apenas imaginando coisas. O dia seguinte trouxe uma nova surpresa. Gabriel, enquanto organizava algumas coisas no escritório, encontrou uma carta com o selo de uma antiga mansão em um bairro afastado da cidade. A carta estava datada de uma década atrás, mas o conteúdo não fazia sentido. "Preciso falar com você antes que seja tarde demais", dizia a carta. O remetente era desconhecido, mas o endereço estava claramente escrito: Mansão dos Cristais. Gabriel sabia que precisava investigar mais a fundo. Ele começou a fazer perguntas discretas para pessoas que conheciam Helena, mas ninguém parecia saber nada de relevante sobre o passado dela. Ela falava muito pouco sobre sua juventude e sempre evitava assuntos familiares. Uma noite, após um jantar em Paris, ele finalmente decidiu seguir Helena quando ela saiu mais uma vez, dizendo que iria para uma reunião. Ele a seguiu até um bairro distante, até que ela entrou em um velho casarão. Gabriel ficou a observar, de longe, mas Helena parecia estar indo a um encontro, não a um compromisso de negócios. Quem são essas pessoas? Gabriel se perguntou enquanto via Helena ser recebida por 2 homens em trajes escuros. A troca de olhares entre os dois parecia estranha, como se ela estivesse esperando por algo. Gabriel ficou ali por horas, sem saber o que fazer, até que Helena saiu com um sorriso no rosto, completamente indiferente à sua presença. A sensação de desconforto aumentou quando no dia seguinte ele encontrou outra carta. Desta vez, estava no bolso do casaco de Helena, com uma mensagem de alguém chamado Victor. O nome não dizia nada a Gabriel, mas o tom da mensagem era claro.
Algo importante estava em jogo e ele estava se envolvendo com algo muito maior do que imaginava. Gabriel não conseguia mais ignorar os sinais. Algo estava muito errado e ele decidiu confrontar Helena. Quando a acusou de esconder algo dele, ela inicialmente tentou se justificar, mas depois a expressão em seu rosto mudou. Helena parecia nervosa pela primeira vez, uma fissura em sua fachada perfeita. "Você não está pronto para saber disso, Gabriel", disse ela com uma voz que tremia, algo que ele nunca ouvira antes. A partir desse momento, Gabriel não podia mais ignorar a verdade. Ele começou a investigar mais intensamente. Em uma visita a um antigo advogado de Helena, que ele encontrou por acaso, soube de um segredo guardado por muitos anos. Helena tinha uma grande fortuna, mas essa riqueza não vinha de negócios legais. Havia suspeitas de que seu primeiro marido, que morrerá anos antes, havia sido vítima de um golpe muito bem orquestrado, algo que poderia colocar toda a sua fortuna em risco se fosse descoberto. Desesperado, Gabriel confrontou Helena mais uma vez, mas desta vez ela estava disposta a falar. "Ele não morreu por acaso, Gabriel", ela revelou, com uma voz que já não era a mesma de antes. "Eu estive fugindo por muito tempo. A morte de meu primeiro marido foi planejada." Gabriel ficou chocado. Helena, a mulher por quem ele se apaixonara, parecia estar envolvida em algo muito mais sombrio do que ele poderia imaginar. Ela não era uma mulher rica e bondosa como ele pensava. Ela estava presa a um jogo perigoso e agora ele estava também envolvido. Helena, percebendo que não podia mais esconder a verdade, levou Gabriel até a mansão dos cristais. Ali, ela contou sobre sua juventude conturbada, marcada por um casamento problemático e uma vida repleta de intrigas. Ela confessou que seu primeiro marido, Victor, havia sido morto após descobrir algo muito maior. Uma rede criminosa que envolvia grandes empresários e políticos. O marido de Helena, antes de morrer, havia começado a investigar um esquema de corrupção que poderia destruir tudo o que ela conhecia. Eu sabia que ele estava indo muito fundo, mas não podia parar. Fui forçada a fazer escolhas, Gabriel. Eu o amava, mas ele estava em risco, e quando ele morreu, eu fiquei sozinha, com o peso de tudo o que ele descobriu. Desde então, nunca mais fui a mesma. Gabriel sentia uma mistura de compaixão e medo. Ele não sabia mais em quem confiar. Mas quando ele viu o antigo diário de Victor, em que ele detalhava o envolvimento de Helena e outros, uma parte da verdade ficou clara. O casamento deles estava longe de ser uma simples história de amor. Ele fora, na verdade, uma manobra estratégica para silenciar o passado de Helena. Gabriel, agora imerso nesse emaranhado de mentiras, começa a perceber que seu próprio futuro está ameaçado. E antes, um último ato de desespero, ele se encontra com Victor, ou melhor, com a pessoa que afirmava ser Victor, um dos envolvidos nos esquemas. Ele revela que, se Helena tivesse casado com alguém de dentro do círculo, as provas seriam destruídas, e ele teria uma chance de escapar das mãos daqueles que estavam à caça dela. Com o coração apertado, Gabriel se vê diante de uma escolha: proteger a mulher que ele amava e confrontar os perigos de seu passado, ou abandonar tudo e viver uma vida em paz, longe de mentiras e assassinatos. Quando ele retorna para casa, encontra Helena desaparecida. Ela deixou uma carta explicando sua decisão final. Ela se entregaria às autoridades, mas só depois de garantir que Gabriel estaria seguro. Mas quando Gabriel vê os policiais na porta de sua casa, ele sabe que, de alguma forma, o passado de Helena ainda o alcançará. No fim, ele se pergunta: eu sabia o que estava acontecendo ou só me convenci de que estava